que tem. Mas a maioria dos salmos foram compostos em momentos difíceis. Momentos ali mesmo em que o salmista não tinha onde pegar, e ele teve que confiar no Senhor de verdade mesmo. Então tem momentos na nossa vida, né, que às vezes você vai e conversa com um, conversa com o outro e tal, mas às vezes você vai ter que confiar só no Senhor mesmo, não tem mais ninguém, é você e Deus. Você vai ter que esperar só no Senhor mesmo. Até no culto das 5 aqui, o Milton estava pregando sobre esperar. Eu falei, nossa, Deus deu a palavra para mim para falar sobre esperar no Senhor, e o Milton pregou à tarde. Né? Até a gente não combina, não tem nada disso. Cada um vai buscar o Senhor, e o Senhor é uma fonte de águas, né? Então, quando ele falou aqui hoje no culto das 5, vou falar sobre esperar. Eu estava ali e falei assim, ei, você escutou eu falando com Deus lá? Deus, foi para mim que Deus falou essa palavra, foi para você não. Mas Deus é Deus, amém? Aleluia? Então, a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é isso, a espera no Senhor. Parece que não tem, sabe, tem hora que você vai aqui e fala com um, fala com o outro, amém, né? Pode até acontecer. Mas em Jeremias também, no capítulo 31, o capítulo 33, fala assim, o Senhor disse assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Amém, aleluia? Olha o que Deus disse, clama a mim, clama a mim. Então, olha bem, nós estamos na nova aliança, eu quero deixar isso bem claro, nós estamos na nova aliança, no tempo de Cristo, mas existem algumas coisas da antiga aliança que a gente tem que pegar, que ela não acabou. Então, nós estamos na nova aliança, em Cristo Jesus, debaixo da graça. Mas muita coisa a gente tem que acompanhar ainda, que está no Velho Testamento, que ela entra para o Novo Testamento tranquilo, sem problema nenhum. E uma das coisas que entra é esperar no Senhor, é confiar no Senhor. Isso está tanto na Velha Aliança como na Nova Aliança. Na Velha Aliança tinha que esperar muita coisa no Senhor. Em Cristo também nós temos que esperar. É o Senhor que dirige a nossa vida. Não é? A gente está aqui batalhando, você está batalhando aí, correndo daqui, acolá, mas a nossa vida agora está na mão de Deus, irmãos. Não tem mais para onde correr. Eu vou atrás, não sei de quem. Tá, para resolver alguma questão aí, natural, pode até ser, né? Mas a nossa esperança está no Senhor. Então, se você olhar assim de cara no texto, ó, lendo o texto assim, só o texto mesmo. Esperei com paciência pelo Senhor. O Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Então a situação dele não era fácil, era difícil. Ele está dizendo que Deus tirou ele de um charco de lodo. É uma situação ali que, meu Deus, não tinha para onde andar, tudo estava ruim, estava mal. Mas ele está dizendo que o Senhor colocou os pés dele sobre uma rocha. Não tinha onde pegar, estava ruim. E o Senhor colocou os pés dele sobre uma rocha. O Senhor firmou os passos dele, que estava cambaleando. O Senhor firmou a vida dele. E ele está dizendo que o Senhor pôs um cântico novo na boca dele. Um hino de louvor ao nosso Deus. E por conta disso, por causa disso que Deus fez, por causa disso, da confiança que ele teve em Deus, por ele esperar no Senhor, por causa disso, as pessoas sabiam da situação que ele estava vivendo, as pessoas sabiam e ficaram observando como que seria o comportamento de um crente. Ficaram observando como que seria o comportamento de um crente, de uma pessoa que vai para a igreja e ora. Pessoal aí, muita gente olhando você, sabendo que você está passando as suas lutas, e a pessoa não é da igreja, mas ela, no fundo ela sabe. Vamos ver como que aquele crente se comporta, porque eu sei que ele está passando uma luta grande lá. Aí o crente vai para o boteco, enche a cara, e sai para a rua querendo matar todo mundo. Aí o cara fala, ou pensa, aí ó, tá vendo? Vai para a igreja, para ele não está adiantando nada. Aí quer falar de Jesus para mim. Não funciona nem para ele. Não funciona para ela. As pessoas não falam, mas as pessoas não são bobas. Mas quando isso aconteceu com o salmista aqui, ele está falando que a situação estava difícil. Aí ele fala no verso 3, ó, olha o verso 3, ó. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha o final do verso 3 agora, ó. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ó, muitos o verão, muitos temerão e
também confiarão no Senhor. As pessoas vão olhar, no caso do salmista aqui, as pessoas olharam e falaram: nossa, ele confiou em Deus e tal, e eu sei da situação dele e deu certo. Então muitos também vão confiar. Davi disse que muitos na época dele confiaram em Deus por causa da atitude que ele teve em relação a Deus, porque ele perseverou e confiou. Amém? Aleluia? Aí no verso 4 ele fala: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele está dizendo: feliz é o homem, bem-aventurado significa, feliz é o homem que coloca no Senhor a sua confiança, que não atenta para os orgulhosos e nem se desvia para a mentira. Feliz é o homem que não se desvia para a mentira. Feliz é o homem que não atenta para os orgulhosos. O que é o orgulhoso? Aquele que põe a confiança nele, aquele que acredita no que ele é capaz de fazer, aquele que não confia no sobrenatural de Deus, aquele que não crê em Cristo, que acha que tudo ele tem que fazer. Num certo sentido ele tem que fazer mesmo, mas tem coisas que vão além da nossa capacidade. Tem coisas que estão além de nós. A Bíblia fala: o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. A gente faz planos, mas as coisas às vezes não acontecem exatamente do jeito que a gente achou que ia acontecer. Mas o Senhor está ali com as mãos estendidas ainda. Amém? Aleluia? Então nós podemos olhar assim para a Bíblia Sagrada. Você vê, quando Deus chamou Abraão, o nome dele era Abrão. Abrão significa pai exaltado. Deus chamou Abrão. E Deus disse para ele que ele seria pai de nações, seria pai de multidões, e que por meio dele, da sua descendência, os habitantes da terra seriam abençoados, todas as famílias da terra. Aquele homem atentou ao chamado de Deus, levantou a mão para Deus e começou a andar no caminho do Senhor. Mas aí que vai pegar aqui no que eu quero falar com você, ó. Quem é que não vai levantar a mão para Deus quando Deus fala alguma coisa? Se Deus falou, está falado. Deus falou comigo, nossa, que maravilha. Então Deus falou com Abrão também. Só que aí, meu querido irmão, a questão é que na maioria das vezes as coisas não acontecem da noite para o dia. Tem que esperar o momento certo, a hora certa. A gente não pode avançar o sinal. Tem que esperar. Enquanto a gente espera, a gente precisa continuar fazendo a obra de Deus. Precisa continuar ali no dia a dia, na segunda-feira, de manhã, acordar, ir lá, aguentar o patrão. Você tem promessas de Deus, tem coisa na sua vida, mas você precisa ir lá, aguentar o patrão, aguentar o serviço e tal, bater cartão, sair de tarde. Ah, mas Deus tem coisa maravilhosa. Tem, mas agora é segunda-feira, meu irmão, é terça-feira, vai trabalhar, a coisa não está clara ainda. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funcionam as coisas. Aí a Bíblia fala assim em Hebreus. Ó, o que a Bíblia fala em Hebreus? Ó, presta atenção. A carta aos Hebreus, ela foi escrita porque os irmãos, ó, eu já falei 10 vezes, mas é bom falar porque talvez você precise ouvir pela 11ª. Ou quem não ouviu, ouvir de novo. Ó, a carta aos Hebreus foi escrita, o autor é Deus, né? O escritor é desconhecido, mas foi escrita para judeus que se converteram ao cristianismo. Os judeus, eles tinham o judaísmo como religião e andavam na lei de Moisés. E no tempo de Jesus, eles iam no templo, fazer lá seus sacrifícios lá, no templo que foi levantado por Zorobabel, anos antes de Cristo nascer, porque o templo de Salomão foi destruído. O templo que Salomão construiu lá foi destruído por Nabucodonosor, e a cidade foi destruída, e o povo foi levado para a Babilônia. Então o templo foi destruído. Depois de 70 anos, o templo começou a ser reconstruído, antes de Cristo. E na época de Cristo, Herodes ampliou o templo. Então estava ali o templo, o segundo templo.
Os judeus iam para o templo praticar o judaísmo, baseado na lei de Moisés. Aí Jesus nasceu e começou a pregoar, a falar do evangelho. A pregação de Jesus era Mateus 4,17: arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Jesus começou a pregar. Um pouco antes, João Batista pregou também. Jesus pregando. Aí os discípulos então vão pregar o evangelho. O que acontece? Jesus morreu, ressuscitou, foi para a glória. Os discípulos começaram a pregar. Muita gente começou a converter. No começo, a perseguição, ela era só dos sacerdotes, dos judeus, alguns ali invejosos. Mas de repente a perseguição, depois lá com Nero, com o imperador Nero, a perseguição começou a ser também praticada pelos imperadores. Os imperadores começaram a perseguir a igreja. A igreja pequenininha, quietinha, estava de boa e tal, né? E o pessoal lá foi batendo na igreja. E crente é igual massa de bolo: quanto mais bate, mais cresce. Amém, aleluia. Irmão, aí quanto mais estão batendo no irmão, mais o irmão está firme com Jesus, não? Ou está balançando na fé? Tá não, né? Está firme com Jesus aí, glória a Deus? Maravilha. Então o que acontece? A igreja ali foi, e aí começou a incomodar porque aí eles não adoravam o César, o imperador, não participavam de festas dedicadas a ídolos de Roma. Começou a cair a máquina financeira do governo, porque aquele punhado de crente não ia mais para a idolatria. Vocês lembram até que na passagem lá, quando Paulo está pregando em Atos, capítulo 17, Paulo chega a dizer, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19, em Éfeso, capítulo 17 também Paulo fala, capítulo 19, Paulo fala dizer que estava pregando em Éfeso. A pregação foi tão boa lá e tal, por onde ele andou, que as pessoas estavam se convertendo. Aí levantou o artífice Demétrios e reuniu a turma e falou: gente, esse Paulo está de lascar. Esse Paulo está convertendo a turma. E se ele continuar desse jeito, é perigoso o nosso comércio cair, zerar e cair por terra. Porque estavam fazendo imagem da deusa Diana dos Efésios. Uma imagem que supostamente eles acreditavam que caiu do céu. E estava lá aquele templo enorme da deusa, templo de Ártemis. Aquele templo enorme lá, cheio de gente. E a turma convertendo ao cristianismo, largando de comprar aqueles nichos, aquelas imagens da Diana dos Efésios. Largar mão, né? Nós, quanto lucro nós demos por aí também, né, irmão, na idolatria, né? Quanto de lucro nós já demos por aí, né? Dá de cinquentinha, dá de cenzinho. Quanto lucro nós demos por aí? Aí parou. Então, mas só que lá estava quebrando. Aí chamaram o Paulo e começaram a querer bater em Paulo, expulsaram o Paulo. Então o negócio não foi brincadeira. Aí começaram a perseguição também, agora, olha aqui, ó, contra os judeus que haviam se convertido. Por que os judeus se converteram? Porque eles entenderam, não todos os judeus, alguns judeus que se converteram ao cristianismo, largaram a lei de Moisés, largaram tudo para seguir Jesus, seguir o evangelho. Mas como o imperador começou a perseguir, esses judeus também eram perseguidos, porque eles eram cristãos. Então eles estavam sendo perseguidos. Aí o que veio na cabeça desses hebreus, desses judeus hebreus? Vamos largar e vamos voltar para a antiga religião nossa. Porque os outros judeus que não haviam se convertido não estavam sendo perseguidos. Porque o judaísmo, o Império Romano não se incomodava com o judaísmo. O pessoal do judaísmo, eles participavam do judaísmo, misturava nas festas lá também, estava tudo certo. Praticava a lei de Moisés ali no judaísmo e não prejudicava lá o romanismo, lá, os romanos lá, então dava tudo certo. Dava para equilibrar, principalmente os saduceus e os fariseus. A princípio os fariseus eram homens de Deus firmes, mas depois viraram hipócritas. E os saduceus eram aqueles crentes morno, aquele crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Hoje, graças a Deus, aqui não tem crente saduceu, tudo crente firme, amém, aleluia? Mas lá tinha. Aí o que aconteceu? Foi preciso o escritor mandar uma carta a esses judeus
Esses judeus que haviam se convertido e estavam querendo voltar para a antiga religião, para não ser perseguido mais. Aí uma das coisas que eles escrevem na carta é o que cai dentro da mensagem nossa aqui, e cai dentro desse que eu falei para você que nós devemos esperar com paciência pelo Senhor. Uma das coisas que ele escreve para esses judeus, porque esses judeus estavam vivendo a vida aqui na terra e esperando a salvação em Cristo Jesus consolidar na vida deles. Então eles estavam sofrendo demais. Por quê? Por causa de ser cristão. Mas por ser do judaísmo não sofria tanto. Mas por ser cristão sofre muito. Porque a sociedade parece que é contra o cristão. Você está experimentando um pouquinho também, né? Começamos a experimentar um pouco por aí. Aí o escritor aos Hebreus escreveu várias coisas, e uma das coisas que eles escreveram está lá em Hebreus capítulo 10. Uma das coisas que foi escrito a esses judeus que queriam retornar ao judaísmo e não queriam mais ser perseguidos, o escritor aos Hebreus, a esses judeus, escreve em Hebreus capítulo 10. Está na mão, sim ou não? Em Hebreus capítulo 10, ele escreve assim, no verso 35. Hebreus 10, verso 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Olha aqui em mim, vamos continuar lendo, mas olha aqui agora. Que agora está dando vontade de ler, né? Vai ler na sua casa agora. Olha para cá agora. Agora deu vontade de ler, né? Então, ó, ele está falando assim, para eles lá, não lançar fora a confiança que eles estavam tendo em Deus, em Jesus. Não é para parar de confiar. Por que não é para parar de confiar? Porque ele está falando assim, porque tem uma grande recompensa. Amém, aleluia? Então, ele está falando, gente, não para de confiar em Jesus. Tem uma grande recompensa, vale a pena. Estou falando para você, então não pare de confiar não, tem uma grande recompensa, amém? Não queira voltar mais não, tem uma grande recompensa, vale a pena. Aí olha o verso 36 agora, o que ele fala, o que esses judeus precisavam, necessitavam, olha aí, ó, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, olha o 36. Eu sei que algumas traduções aí estão dando necessitais de paciência, não é? Não é? Algumas estão dando paciência. Algumas estão dando perseverança. Quais aí está dando perseverança? Fala assim comigo. Perseverança. Baixa a mão. Qual está dando paciência? Paciência. Então, é que paciência e perseverança são irmãs gêmeas. Mas existe uma pequena diferença mínima entre o que é paciência e o que é perseverança. Apesar que as duas parecem que são iguais e tem muita coisa em comum. O que é paciência e o que é perseverança? Olha bem, ó. A perseverança, ela diz mais respeito às atitudes externas nossas. Persevera, meu irmão. Não desanima não, persevera, segue em frente, vamos embora. Ela diz mais a essas atitudes nossas. As atitudes nossas. E a paciência diz mais a um estado interior. Porque olha bem, olha o salmista, ó, esperei com paciência. Ele está querendo dizer, esperei com uma paz interior pelo Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Ele não está dizendo assim, ó, eu esperei fazendo tudo que eu estava fazendo mesmo pelo Senhor. Ele está dizendo, eu esperei com paciência. O que ele está querendo dizer, eu esperei com espírito em paz com Deus. Apesar de tudo que estava acontecendo na minha vida de ruim, porque a paciência é um estado de espírito. Porque muitos estão esperando, mas não com paciência. Está esperando? Estou. Está com paciência? Bom, aí já é outra história, irmão. É outra história. Entendeu a diferença? Ele está esperando, tá, mas não é com paciência. Eu estou ficando nervoso, rapaz, o negócio não acontece, o negócio não sai lá,
Então, mas está esperando, tá vendo? Mas está num nervo só, está ansioso, está louco da vida. Então, mas está esperando. Mas o salmista está dizendo assim, ó, esperei com paciência pelo Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. A diferença do homem de Deus, amém? Porque tem muita gente que não é de Deus, está no mundão, está esperando também. Mas está esperando nervoso, irritado, brabo. Aqui eu tenho que tomar uma aqui, senão não aguento esperar, não. Tem gente que está indo para o boteco, está enchendo a cara, pessoal do mundo. Está esperando, mas esperando de forma errada. Ó, você olha, por exemplo, agora então, Abraão. Abraão, Deus chamou ele, falou para ele que ele mudou o nome dele para Abraão. Abraão significa pai de multidões. Pô, como é que vai chamar o homem de pai de multidões? O homem, a mulher é estéril, não tem filho. E ele, onde ele vai, a turma, pai de multidões. Mas Deus que falou para ele. Deus que falou com ele. É engraçado, meu irmão, minha irmã. Deus chamou Abraão, falou com ele, deu um tempo para ele e depois fez uma aliança com ele. Eu não sei se você já fez uma aliança com Jesus. Talvez você está vindo para a igreja faz tempo e ainda não fez uma aliança com Cristo. Abraão também estava seguindo o Senhor, andando nos caminhos do Senhor, mas ainda não tinha feito uma aliança com o Senhor. Mas estava no caminho do Senhor. Abraão estava no caminho do Senhor, andando nos caminhos do Senhor, mas não tinha feito uma aliança com o Senhor. Ele está andando no caminho do Senhor, chega no momento, ó, isso está no capítulo 12 de Gênesis. Quando chega no capítulo 15, olha o que Deus fala para ele no Gênesis 15. Olha o que Deus fala para Abraão no Gênesis 15. No Gênesis 15, só um. Está na mão, sim ou não? Olha, Gênesis 15, verso 1. Depois dessas coisas, são várias coisas que aconteceram. São várias coisas. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, ao nome dele, não mudou ainda, ó. A Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Para aí, olha aqui em mim agora. Está dando vontade de ler, aguenta aí firme. Calma aí. Olha bem, ó. Se você olhar no capítulo 12, olha o capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12 foi quando Deus chamou ele. Ó, capítulo 12, verso 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Parou aí, olha aí, ó. Então, quando Deus falou com Abrão, ele ouviu a voz de Deus, o que ele fez? Partiu. Foi. Amém ou não? Ele foi. Então, entre o capítulo 12 e o capítulo 15, tem talvez 5, 6 anos de história aí. Do capítulo 12 ao 15. Aí chega no capítulo 15, por que Deus, ó, no capítulo 15, depois que aconteceu várias coisas desde o chamado, não tem como eu falar tudo por causa do tempo, mas no Gênesis 15, ó, verso 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Espera aí, por que Deus disse para ele, ó, não temas? Ó, não temas. Ó, a leitura no português aqui, ó, o ênfase aqui tá, Deus chamou ele numa visão e disse para ele: não temas. O que Deus está querendo dizer para ele aqui, ó, não é que o seu presente, isso foi consequência, mas a preocupação de Deus aqui, entre aspas, foi essa: não temas. Você está com medo, para de ter medo. Foi isso que Deus veio falar com ele: ei, para de ter medo. Você estava indo tão bem. Desde quando eu te chamei, você estava indo tão bem, para de ter medo agora. Parou, está com medo, né? Por que está com medo? Por que entrou o medo?
Porque Deus chamou há anos atrás, ele está esperando e o negócio não acontece. Então está começando a entrar um negócio no coração. Porque Deus falou com ele há anos. Irmão, Deus falou, mas você tem que estar quietinho ali. Participar, ir para o serviço, para a igreja. Ah, tem promessa de Deus? Tem, mas vai, irmão, na hora certa. Esperei com paciência pelo Senhor. Não adianta forçar a barra. Vai forçar a barra, vai dar zebra. Mas Deus, ele está ali, ó, ele está contigo, está com a gente. Não temas, Abrão. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Aí ele aproveitou, já falou no versículo 2. Gênesis 15, 2. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? O que me darás, olha aqui, se continuo sem filhos. O que ele está querendo dizer? Lá atrás o Senhor falou, o Senhor sabia que eu não tinha filhos. E o Senhor prometeu que eu seria pai de nações. E o Senhor falou que ia engrandecer o meu nome. Mas espera aí, eu continuo sem filhos. O Senhor falou comigo lá que eu ia ter filhos, ia ter nação, ia ser isso. Mas eu continuo sem filhos. O que Deus está falando? Ei, eu estou continuando do mesmo jeito, Senhor, não mudou nada. Faz anos que o Senhor tem promessa para a minha vida, mas está do mesmo jeito, não mudou nada. Você pensa que acontece só com nós? Aconteceu com Abraão também. E aconteceu com tantos lá. Eu estou lá, Deus falou comigo, mas não sei. Então, Abraão também está lá. Não, mas que faz tantos anos. Aí Deus, Abraão, não temas. Mas Senhor, mas eu continuo sem filhos. E o herdeiro então vai ser o empregado da minha casa? Não vou ter filhos? Senhor, eu não estou entendendo. Então o herdeiro vai ser ele? Olha o verso 3, ó. Disse mais Abrão: a mim não me tem dado os filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Aí Deus falou com ele no verso 4, ao que veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se a podes contar. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Olha o verso 6 agora. Por isso que a gente precisa da palavra. Olha o verso 6, ó. Creu Abrão no Senhor. Mas ele não creu lá atrás. Ele não creu lá atrás. Por que creu agora? Mas lá atrás ele creu. Ele acreditou também. Tanto é que ele saiu. Quando Deus falou lá, ele saiu da casa. Saiu. Irmão, olha aqui. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Carta de Paulo a Timóteo, para ele combater os inimigos da fé. A fé, ela é combatida. Você recebe uma palavra de Deus, aí Deus tem promessa, mas até aquilo se cumpriu e os inimigos vão se levantar para derrubar você, para você desanimar no meio da estrada, no meio do caminho. A fé é combatida. Olha o que Jesus disse quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. Quando o diabo falou para ele: transforma essas pedras em pães, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o que eu estou querendo dizer para você? A gente não vive só de acordar de manhã, tomar café. Viu? Acordar de manhã, tomar café, pão com manteiga, almoçar, tomar um café à tarde, jantar. Não, a gente vive disso, mas não é só disso. A gente vive disso, mas não é só disso. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, porque o pão era o alimento, a essência do alimento deles lá, humanamente falando, fisicamente, era o pão. O pão é que dominava ali a comida deles, igual arroz e feijão para nós aqui hoje. Então nem só de pão vive o homem. Aí Jesus falou: mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vive de palavra de Deus. Por isso a importância de estar ali aos pés do Senhor em oração, participando de culto, ouvindo a palavra, para a gente ser sustentado e seguir em frente. Amém ou não? Glória a Deus. Alguém pode falar assim, se eu falar para você assim, se eu perguntar para você assim, na maioria das vezes acontece com a gente, né? O que você comeu essa semana? Aí na sua cabeça fala assim, aí vai vir aquela comida assim que ela mais marcou, foi aquele churrasco com aquele torresmão. É o que mais marcou aí. Ou talvez hoje já, né? Aquela lasanha, não sei.
Se ainda tem um restinho lá para de noite. Então, às vezes você comeu uma comida. Ei, você está lembrando aí de uma comida espetacular que você comeu essa semana. Maravilhosa. Quem comeu essa semana uma coisa assim diferente, mesmo gostosa? Quem comeu? Hã? Você lembra? Quem lembra de uma comida que comeu essa semana? Quem lembra aí? Mas olha aqui, ó. Olha aqui. Mas todas as outras comidas te sustentaram. Amém ou não? Você está lembrando de uma, mas todas as outras, o arrozinho, aquele dia que você esquentou só o arroz, quebrou um ovo, aquele dia que você pegou ali só um pãozinho ali, pôs uma mortadela dentro, saiu rapidinho, sustentou a sua vida. Então, um pouquinho que você dobra o joelho ali, um pouquinho da palavra, tal, sustenta a gente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Deus falou com Abrão aqui, ó, creu Abrão no Senhor. Então, eu preciso da palavra, não é porque Deus falou uma vez comigo, que agora eu vou virar as costas, não. Eu preciso estar me alimentando todo dia, preciso estar sustentado todos os dias. Tem crente aí raquítico, tem crente diabético, espiritualmente falando, tem crente cego espiritual, tem crente coxo, mas tem crente animado também, firme. Glória a Deus, aleluia. Amém ou não? Tem crente participando, que dá para participar de Olimpíadas assim, espirituais, assim, pulando aquelas alturas, correndo e tal. Tem crente que não aguenta um lançamento de dardo. Tão fraco que está na vida espiritual. Mas aqui nessa noite nós temos crentes, homens de Deus, mulher de Deus, amém, aleluia. Cheio do Espírito Santo, abençoados por Deus. Olha aqui para você ver, ó, no verso 6, então, Gênesis 15, 6. Creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Olha aqui, olha aqui em mim. Olha, presta atenção aqui, você é um homem inteligente, você é uma mulher, fala a pessoa que você é inteligente. Você é inteligente. Olha a pergunta que ele fez para Deus, olha a pergunta que ele fez para Deus. Olha a pergunta que ele fez para Deus no verso 8. Perguntou-lhe Abrão: ó Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdar essa terra? Então o que Deus poderia ter falado para ele? Fica firme no meu caminho que você vai herdar. Aguenta mais um pouco, né? Essa terra já é sua já. São respostas assim, tranquilas. Mas não, olha a resposta que Deus dá. Olha a resposta no verso 9. Olha como que Deus responde isso. Respondeu-lhe: toma uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Mas eu não estou entendendo nada que o senhor está falando comigo. Eu fiz uma pergunta, o senhor mandou eu pegar uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola. Verso 10, Abrão trouxe todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra. As aves, porém, não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. Na 4ª geração voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Então, escuta aqui, olha aqui em mim, olha aqui em mim. Olha o que Deus vai falar para esse rapaz, para Abrão. Ele não tem filhos. Ele perguntou para Deus como que ele vai herdar aquela terra. E Deus falou para ele: vou falar uma coisa para você, a sua descendência vai peregrinar por terra alheia. Vão ficar por aí. O cara não tem nenhum filho. Deus está falando para ele: a tua descendência vai andar por terra alheia. A tua descendência vai ser escravizada, vai ser afligida por 400 anos.
Outra coisa, ó, Abraão, eu vou julgar a nação que vai escravizar a tua descendência. Deus está falando, eu vou julgar o Egito, trazendo aqui para nós hoje, ó. O teu povo vai ser escravizado pelo Egito. Quando você tiver esse povo, você nem vai ver esse povo, tá? Você vai ver só o seu filho Isaac, o Ismael, que você vai fazer uma besteira aí, o seu filho Isaac, e você vai ver o Jacó e o Esaú, você vai morrer, você não vai ver essa turma, mas essa geração sua, essa descendência sua vai ser peregrina por terra alheia, vai ser escravizada por 400 anos, eu vou julgar a nação que escravizar o teu povo, e depois que eu escravizar eles, eu vou trazer eles para essa terra. É isso que eu estou querendo dizer para você, que você vai herdar a terra desse jeito. É assim que vai ser a herança sua. Aí ele falou para aquele homem assim, mas sabe que você não vai herdar essa terra agora? Porque essa terra agora, ela pertence aos cananeus, aos heteus, aos amorreus, aos ferezeus, aos jebuseus. E Deus está dizendo assim, ó, porque a medida da iniquidade deles ainda não está num limite. Deus está falando assim, ó, essa terra não é sua agora, porque os pecados desse povo que está na terra agora, que eles estão pecando demais, ainda não chegou no momento de eu lançar o juízo sobre eles e tirá-los da terra de forma justa. É como se Deus falasse assim, eu não posso tirar esse povo agora, porque não é justo fazer isso. Não é justo. Mas eu vou avisar esse povo para eles se arrepender, eles não vão se arrepender mesmo. Então eu vou trazer o povo de você, lá daqui 400 anos, quando eles ficarem escravizados, vou punir a nação que escravizou eles, vou trazer eles para cá, porque aí então, a medida da iniquidade deles, dos pecados deles, já chegou no limite, eu vou trazer o povo aqui. Deus poderia falar isso, não falou? Ó, vou estar falando agora. Você nem conhece, mas Moisés vai nascer, Josué vai trazer o povo aqui, e Josué vai entrar aqui, só vai vencer os cananeus, porque eu farei juízo sobre os pecados deles, e justamente darei a terra para você. Então, tudo que Deus faz é baseado numa coisa justa. Deus é justo. Amém? Aleluia? Você entende então, quando ele fala, Senhor, como eu vou herdar essa terra? Deus está explicando para ele como que vai ser. Ele vai herdar essa terra. Não é entrar do nada assim, Deus deu isso aqui para mim, vão saindo, é minha. Não é nada disso. Mas olha a coisa, ó, Deus falou isso com ele, mandou, antes de falar, mandou ele cortar os animais, né? Cortou os animais ali. E quando Deus falou isso, olha lá para você ver agora, ó, no verso 16. Na quarta geração voltarão para cá, vão entrar na terra então, pois a medida da iniquidade, dos pecados dos amorreus, ainda não está cheia. Olha o verso 17, ó. Posto o sol, quer dizer, naquele dia que ele estava conversando com Abraão, no final do dia, houve densas trevas, um fogo fumegante e uma tocha de fogo apareceram e passaram por aquelas metades. Que metades são essas? Que aquele fogo fumegante e aquela tocha acesa, olha, verso 17, ó, um fogo fumegante e uma tocha acesa apareceram e passaram por aquelas metades. Quais metades são essas? Quais metades são essas? Os animais que ele cortou lá atrás, no verso 9, quando ele pegou uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma pombinha, ele partiu os animais pelo meio, ele colocou os animais ali. Sabe por quê? Porque ele vai herdar a terra, sim, depois que ele fizer uma aliança com Deus. É só depois de se fazer a aliança que Deus vai começar a confirmar aquilo que ele havia dito para ele. Então Deus não vai fazer grandes coisas aí, meu irmão, apesar de que tudo que Deus faz é grande, se a gente primeiro não está firme com a aliança com Ele, firmado na aliança com Ele, firmado com Jesus de verdade. Aí o que acontece? Essa tocha de fogo e esse fogo fumegante, isso aí é o Senhor, Deus e Jesus, representado pela tocha de fogo, pelo fogo fumegante. Por quê? Quando a gente vai fazer quando eles faziam uma aliança ali, ó, era assim, ó, vamos fazer uma aliança. Quando Josué fez uma aliança lá com um grupo lá, você mata os animais, você traz os animais, eu também levo os animais, eu parto os animais, e nós fazemos juramentos, e eu passeio por entre as metades, juntamente com ele, com quem eu estou fazendo aliança, e ali nós selamos
a aliança com juramento, com direitos e deveres dos dois. Selamos a aliança, bebe-se, quem não era judeu bebia sangue, quem era judeu, no caso, bebia vinho, suco da uva. Então, selava-se a aliança. E aqueles animais estavam dizendo assim, representavam, que eu morra como esses animais morreram, se eu não cumprir a aliança que eu fiz com você. E a mesma coisa ele estava dizendo para mim, que ele morra do jeito que os animais morreram, se ele não cumprir a aliança. Olha como é que era sério. Então, como Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com Abraão, mas Abraão é homem, como é que ele vai pegar na mão de Deus para fechar a aliança? Aí então nós temos aqui uma cristofania. Fala comigo, cristofania. Alguns dizem teofania ou cristofania. É o Senhor Jesus que aparece numa tocha de fogo fumegante, representando o homem, Abraão, e sela o compromisso com o Pai. Amém, aleluia. Está feita a aliança. Jesus ali, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. É um mistério de Deus. Ele aqui é um antítipo, né? Jesus, ele é o tipo verdadeiro. Então o que acontece? Aqui é feita uma aliança. Mas aí, essa aliança, aqui ela não está completa ainda. Mas é feita uma aliança. Porque vai passar o tempo, apesar disso tudo, vai passar o tempo. E o Abrão vai cair no pecado. No pecado não, no erro. Qual que é o erro? De não saber esperar. Aí ele vai ter filho com a mulher lá. Como é que é o filho da mulher lá? Com Agar. Sabe aquele negócio? Não dá para esperar, rapaz. A pessoa não consegue esperar, irmão. É típico do homem. O homem precipitado. O homem, não, calma. Olha, tem um negócio na gente que impulsiona a gente. Ainda mais na nossa época que a gente está vivendo hoje. Você sabe que nós estamos vivendo a geração alfa, né? Tem a geração dos tradicionais, a geração dos baby boomers, a geração X, geração Y, geração Z e geração alfa. A sociologia fala isso. Então a geração dos tradicionais são aqueles que nasceram antes de 1940. Deve ter um ou outro aqui, não sei. A geração dos tradicionais, ele deve ter 83 anos para cima. Não tem aqui na geração dos tradicionais, não tem. Está Lourdes ali que está beirando, mas não é o caso, né? 83 anos é a geração dos tradicionais. Aí depois da geração dos tradicionais, é a geração dos baby boomers, aqueles que nasceram entre 1940 a 1960. É a geração dos baby boomers. Por que é chamado de geração baby boomers? Aí está em inglês. Cadê o Jodene? Está lá. Se eu errar, não corrige, não, vai ficar feio agora. Baby boomers, explosão de bebês. É uma explosão de bebês. Baby boomers. Por que teve essa explosão de bebês? Por causa da Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para a guerra e as mulheres ficaram tranquilas ali. Tranquilas não pode dizer, né? Tranquilo porque não tem homem em casa, então vai embora. Mas apavorada porque pode perder o marido, né? O marido está na guerra. Mas quando esses maridos voltaram da guerra, tiveram, meu amor, faz 5 anos que eu não te vejo, tiveram relacionamentos. Então, houve uma multidão de bebês que nasceram naquela geração. Verdade, no mundo inteiro. Nasceram muitos bebês, houve uma explosão de bebês. Nasceu muita criança. Então, essa geração é a geração do paz e amor, a geração que está tentando, que não quer guerra. Por aí que surgiu, depois de 1945, 1948, a ONU, Organização das Nações Unidas. Então, muitos projetos para que nunca mais houvesse guerra, entendeu? O pessoal tentando, né, começar a viver em paz com todo mundo. Tá, geração baby boomer. Aí veio a geração que nasceu em 1960, 61 mais ou menos, até 1980, que é a geração X. A geração X, a geração dos baby boomers, não falei dos baby boomers, ele tem de 60 a 82 anos.
62 a 82, nessa faixa aí. A geração dos baby boomers. Aqueles que nasceram entre 1960, mais ou menos, dá um ano para lá, um ano para cá, até 1980, é a geração X. Essa geração tem de 62 anos a, não tem, 40, 63 anos a 42 mais ou menos. 42 a 63 anos. De 42 a 63 anos é a geração X. Essa geração X, ela tem coisas assim legais nela. Por exemplo, é uma geração que é obediente aos pais, obedece às autoridades. É uma geração que trabalha por obrigação. Uma geração assim comprometida com responsabilidade. Uma geração burocrática que planeja, faz planos. Então a geração X. Aí vem a geração XY. A geração Y são aqueles que nasceram entre 1980 e 1995. Mas já está diminuindo até o tempo, porque as gerações estão se misturando muito rápido. 1980 a 1995. São aqueles que já começam a entrar na internet. São aqueles que têm algumas restrições para a obediência. Obedece, mas obedece com restrição. Tipo assim, eu obedeço, mas no fundo ele está querendo falar assim, ó, eu obedeço se ele mostrar que ele é competente para estar na posição que ele está. É a geração Y. Eles obedecem, mas fica assim, mas por quê? Mas não sei o quê. Começa a saber os porquês das coisas. A geração X obedece e fim de papo. A geração Y quer saber do porquê que eu tenho que fazer isso. Então, mais encrenqueirinho um pouquinho nessa arte. Mas trabalha também. Trabalha, se tiver, pode prestar atenção. Trabalha para ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro. Essa geração gosta de trabalhar, não é para trabalhar por obrigação, não, porque quer ganhar dinheiro, quer ter as coisas e tal. Aí vem a geração Z, XYZ. A geração Z é a geração 1995 a 2010. É a geração Z. Essa geração, ela tem o quê? 27, 28 anos, de 12, 13 anos a 27 anos, mais ou menos. De 12 a 13 anos a 27 anos, mais ou menos. É a geração Z. Essa geração são hiperconectados. São os hiperconectados. Essa geração, para eles trabalham, vamos supor, tem que fazer um negócio aqui, eles trabalham, mas tem que ter um celular junto, tem que ter uma música junto. Senão eles ficam assim, mas não tem musiquinha, não tem, cadê o meu foninho aí? Tem que brigar. Está na escola, eles fazem, mas tem que estar com o foninho no ouvido. Tem que ter uma coisa prazerosa junto, senão eles não trabalham, não faz. É uma geração imediatista, são imediatistas. A geração X dos anos 80, você fala assim, a geração X dos anos 80, você fala assim, é claro que eu não estou generalizando, falando que é 100%, né, irmão? Tem as suas variáveis aí. Mas assim, você fala assim, a geração X, nós vamos para a praia. A geração X fala assim, quando? Nós vamos marcar ainda. Nós vamos ver ainda. Essa geração X. Nós vamos ver ainda. Aí fala, então tá bom, eu vou juntar dinheiro ainda. É a geração X. A geração Z, você fala assim, vamos para a praia. Ele fala, mãe, está tudo arrumado já. Nós vamos amanhã? Que hora? Eles são imediatistas, ele quer o negócio para ontem. Então, esses já obedecem com muita dificuldade. Os pais já têm mais dificuldade da obediência deles. Por quê? Por causa do movimento. O próprio Paulo falou, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Os filhos seriam desobedientes aos pais. As pessoas seriam ingratas, egoístas, profanas. Olha agora, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. É verdade ou não é? Quanta coisa prazerosa tem em Itajubá, por exemplo, para você curtir, participar, que desvia a atenção da gente. Tem um irmãozinho aí que vai lá para o parque, lá, passa o dia lá se deixar. Tem que alguém ir atrás, você tem que ir embora. Olha os jogos de futebol aí, Olimpíadas, sei o que, aí esfunhado. A televisão, as mídias, apresentando mil coisas. Olha aí o celular, as redes sociais apresentando.
Rapaz, você vai tirar 10 minutos para ler a Bíblia, chora e venta para você fazer isso. Chora e venta. Para você orar, então, hoje eu vou orar, porque hoje eu vou orar. Por isso que a gente convoca os irmãos para vir orar na igreja. Porque está difícil orar em casa, viu? Está difícil você orar em casa. Lá na sua casa você vai orar 10 minutinhos, a hora que você dobra o joelho lá, começa a orar, já começa. Eu sei como é que é, irmão. Eu sei como é que funciona. Não aguenta. Aqui na igreja não tem como, né? Começar a orar, começar a dormir, a gente dá uns gritos. Aleluia! A irmãzinha está ali. Eu lembro uma vez que eu estava orando. Irmão. Não aqui na igreja, não estava orando, não é? Orando lá assim, mas aquela cochilada, rapaz. Aí a hora que eu voltei assim, eu ouvi eu falando, abençoa as galinhas. Eu vou, galinha, Pai do céu. Abençoa as galinhas, meu Deus. Não vem não, que você já deu muito furo também, viu? Você já deu muito furo aí também. Não fica rindo não, que você já... Já tomou cada susto. Você está orando ali, ainda mais na igreja ainda. Você está orando, daqui a pouco você apaga, daqui a pouco alguém... Você fica até... Você perde até o rumo. Não vem conversa não, você perde até o rumo. E outra coisa, eu falo para os irmãos, essa cadeira cheia de furinho, né? A cadeira que está cheia de furinho. Aí eu falo porque já aconteceu comigo, essas cadeiras que estão cheias de furinho. Você está orando ali, rapaz. Engraçado, você está orando ali, tudo vem para tirar a atenção da gente. Aí você olha para os furinhos da cadeira, você quer contar os furinhos. Agora não é hora de contar furinho, rapaz, agora é hora de orar. Ah, pelo amor de Deus. Verdade, irmão. Vai contar furinho da cadeira. Aí você, não, tem que orar. Aí você está orando, você encosta a cabeça assim, você olha entre o furinho. Aí você vê uma formiga andando, você fala, quer ver onde que ela vai? Ah, meu Deus do céu. Como que distrai a gente? Ah, isso eu estou falando nós. Agora você imagina, irmão, o que eu li aqui para vocês aqui no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. A geração Z e a Alfa não dá conta disso. É muito difícil. Por isso que você vê aí esses jovens aí tudo apavorados, eles vêm para a igreja e você fala para eles assim, ó, vamos orar, vamos esperar no Senhor. Eles não entendem muito o que é isso não. É difícil para eles. A geração Z e a Alfa é difícil de entender, pois a geração X e Y já está difícil. São as que deveriam mais entender, já não está fácil. Esperei com paciência pelo Senhor. Fala isso para um jovem de 15 anos esperar. Só se ele estiver na igreja for de Deus mesmo, porque não é fácil esperar. Pode até esperar, mas espera nervoso, espera bravo, espera. Olha Abraão. Ei, Abraão, quando ele teve um filho com Agar, que não era para ter, passou-se 10 anos, 11 anos. 10 anos, em torno de 10, 11 anos, depois que Deus havia feito a promessa para ele. Você pensa bem, ó, ele esperou 10 anos. E a gente, né, você fala, vê o irmão falando, até eu mesmo. Abraão fez uma coisa lá, obra da carne e tal e tal. Irmão, ele esperou 10 anos. Não é brincadeira não. Você esperar 10 anos. 10 anos o negócio não acontece. Aí ele tem o filho com Agar. Aí Deus... Rapaz, e Deus é tão tranquilo, né? Deus poderia falar para ele, você não vai ter filho com mulher nenhuma. E Deus deixou a coisa rolar. Meu irmão, Deus, nós temos livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade que cai sobre nós. Se a gente dobrar o joelho e orar ao Senhor, o Senhor vai direcionar, o Espírito Santo vai guiar. Mas se a gente for atropelando, Ele vai deixando. Porque Ele não vai colocar, não vai descer um anjo e falar, não, você não vai sair com essa mulher. Ah, você não vai sair com esse homem. A escolha é sua, a responsabilidade é sua. Você vai arcar com as consequências. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele teve um filho com Agar. Irmão, que maravilha. Deus falou para ele, Abraão, tudo errado. Tudo errado. Vai arcar com as consequências do filho que vai nascer, que vai crescer ali. Aquele filho, irmão, vai dar um trabalho, viu? Está dando trabalho até hoje. Os descendentes daquele menino estão dando trabalho até hoje.
você tem uma ideia. E o Abraão já morreu lá atrás, não quer nem saber também. Entendeu? Ele já morreu faz muitos anos. Então, o homem de Deus pode às vezes não esperar com paciência. Por isso que essa palavra ela cai para o nosso coração hoje. Porque Deus fez promessa para a tua vida de uma coisa abençoada ali e tal. Você está impaciente. Você está atropelando as coisas. Só que as consequências vão vir para a sua vida. Vão vir para a sua vida. Aí, Deus fala para ele que o herdeiro não vai ser o menino. Aí, irmão, ele vai esperar mais 14 anos. Ele esperou 10, 11, vai esperar mais 14 anos. Quando completa 24, 25 anos, é que nasceu o Isaac. Quando nasceu o Isaac, o outro rapazinho tinha 13, 14 anos, o Ismael. Tinha 13, 14 anos. Irmão, e quando nasceu o Isaac, o filho da promessa, e aquele menino cresceu 10 anos, 12 anos, o outro tinha 25 anos, mais ou menos, o Ismael perseguia o Isaac. O Ismael perseguia o Isaac. Foi uma encrenca dentro da casa. Foi um problemaço dentro da casa. A ponto de Deus falar para Abraão, por meio da mulher dele, ó, você vai ter que mandar esse menino embora. Imagina a dor do pai, ter que pegar o menino, falar para ele, ó, você vai ter que ir embora, se virar. Você com a sua mãe vai ter que ir embora. O Abraão não quis fazer isso. O Abraão, o nome dele já tinha mudado, né? Ele não queria fazer aquilo, mas Deus falou para ele, você vai ter que fazer isso. Olha a dureza. Você viver 20 anos, 22, 23 anos com um filho ali, cuidar com carinho, trabalhar e tal, e agora você tem que mandar ele embora. E mandar embora não é igual hoje não, que você manda aqui, tem parente seu em Pouso Alegre, Piranguinho, vai de carro, você telefona, você manda zap lá, não tem esse negócio não, irmão. Lá é desertão e poeirão mesmo. Tanto é que a Agar sai com o menino e ela vê só deserto para frente dela. O negócio não foi brincadeira não. É desertão, caminhar debaixo de sol lá. Então o negócio foi feio para a época lá. Aí o Isaac vai ser perseguido pelo Ismael. O Isaac gerou, né, o Jacó, o Esaú. Gerou o Israel de Deus hoje. Israel lá, descendente de Isaac. Os árabes, descendente de Ismael. Ó, os árabes, descendente de Ismael. Os árabes, nem todos, mas a maioria lá, muçulmanos, religião do Islã, e o Israel, os judeus, de Deus, Jeová, Yahvé, de Jesus. Olha o conflito que está de religião entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Agora, esperar 25 anos, era isso que Deus queria que Abraão fizesse. Esperasse 25 anos. Rapaz, é muito. Então, se Deus ia falar com ele esperar 25 anos, ele teve o filho, Deus chamou ele com 75. O filho nasceu quando ele tinha 100. Mas Deus é tão bom, que fez ele desfrutar da bênção, da promessa, mais 75 anos, porque Abraão morreu com 175 anos. Então, se Deus fizer você esperar, fica tranquilo que Deus vai dar tempo para você curtir a bênção que Ele prometeu e que tanto lhe custou, que tanto você esperou. Amém? Aleluia? Você pensa, não, mas eu estou ficando velho, eu estou ficando velha. Pastor Gênio, não casei, vai casar, vai viver muito, Gênio. Não tenha pressa, não morre logo. Vai casar mais tarde, vai viver mais. Você apavorar, vai correr atrás aí. Não sai atrás de Ismael por aí não. E da zebra, espera certinho. Na hora certa as coisas acontecem. Amém, aleluia? Vamos indo aqui para o nosso finalmente, para não cansar os irmãos. Tinha muita coisa aqui. Mas olha para você ver. Provérbios 13. Provérbios capítulo 13. Por que a gente faz coisa precipitada? Por que a gente não aguenta esperar? Por que a gente não aguenta esperar?
Provérbios 13. Está na mão, sim ou não? Olha o versículo 12. Provérbios 13, verso 12. Olha o que está escrito. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. O que ele está falando aí, ó? Ele está falando assim, ó. Quando a gente fica esperando e aquele negócio fica adiando, não acontece, o coração fica triste, rapaz. Adoece o coração. Você fica assim, mas o negócio não acontece. Adoece o coração. Mas quando o negócio se cumpre, que maravilha, a árvore de vida, você fica todo feliz, glória a Deus, aleluia. Imagina a felicidade de Abraão quando nasceu o filho. Imagina a Sara, com 90 anos, a velhinha lá, ela estava falando, fazia 25 anos que ela estava falando para a turma, que quando ela saiu de Harã, ela falando para todo mundo que ela ia engravidar. E a turma ficou assim, aí ela ficou velha, a turma assim. Aí quando Abraão falou que ia confiar em Deus, ia com 99 anos, que a mulher dele ia ficar grávida, o povo virou e falou assim, esse povo é crente, lá do Ministério I, está tudo louco. É tudo louco esses crentes. Onde já se viu isso? Uma mulher de 89 anos, engravidar, e um homem de 100 anos, isso é loucura, isso é loucura. Mas a Bíblia fala que a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é salvação para todo aquele que crê. Então a pregação do Evangelho, quando a gente fala que temos que entregar nossa vida para Jesus, que Jesus vai nos levar para a glória, isso aqui é loucura para o povo que não entende, para aqueles que se perdem, mas é salvação para todo aquele que crê. Então creia, irmão. Abraão, mesmo na fraqueza dele, nas deficiências dele lá, ele lutando daqui a acolá, deu os furos nele lá, mas ele chegou lá e recebeu a benção. 25 anos recebeu a benção. Imagina a Sara, velhinha lá, a hora que ela falou para a turma que ela estava grávida, não parecia barriga nenhuma, ela falou que estava grávida, a turma falou, está doida essa mulher. A hora que passou 2 meses, a hora que apareceu uma barriguinha, que ela mostrou para a turma falou para ela assim, isso é barriga d'água, isso é lombriga. Mas a hora que estava 4 meses, 5 meses, e começaram a pôr a mão, a hora que deu 6 meses, 7 meses, 8 meses, a hora que estava na hora de ganhar, e ela chamou as parteiras. Eu fico pensando que teve até gente que não era parteira, falou, eu quero ver. Eu quero ver uma mulher velha. Imagina essa velhinha, com 90 anos, barriga, velhinha, cabelinho branco, olhando para a turma. Eu falei hoje de manhã, a Nádia rachou de rir, rapaz. A Nádia está sentada, mas morreu de rir. Eu falei, Nádia, imagina você grávida, Nádia. A Nádia estava... Só Deus para dar graça para nós, né? Então o que acontece? Quando isso aconteceu com Abraão e com Sara, e o milagre aconteceu, a bênção aconteceu, olha o Salmo 40. O Salmo 40 para você ver, ó. Olha o Salmo 40. Quando a bênção chegou para a vida de Abraão e de Sara. Olha o Salmo 40. No verso 3. Olha o verso 3 do Salmo 40. Salmo 40, verso 3. Pois um novo cântico na minha boca. Isso aconteceu com Abraão. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Olha agora, as pessoas que não estavam crendo, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos viram o que aconteceu com Abraão e Sara. Eles viram o que aconteceu com Abraão e Sara. Duvidaram no começo, acharam doideira, loucura, mas quando aconteceu, muitos viram e temeram e confiaram no Senhor. Então eu quero, indo para os finalmente aqui, falar para você, meu amado, não desiste não. Continua confiando. E tem muita gente olhando para ver que fim vai dar isso. Se o seu fim é de glória para Deus mesmo, de confiança em Deus, ou se você vai já entrar por um caminho de não adianta, não funciona, não dá certo, desisti, parei. É esse testemunho que você quer que as pessoas saibam por aí? Ou você vai continuar, esperei com paciência pelo Senhor e o Senhor ouviu o meu clamor? Então
Então, quando a gente diz lá, necessitais de perseverança, lá em Hebreus, necessitais de perseverança, não lanceis fora a vossa confiança, o qual tem uma grande recompensa. Não lance fora a tua confiança, tem uma recompensa. Se a gente olhar aqui, olha, para você ver, em Provérbios 14 também, Provérbios 14. Provérbios 14. Está na mão aí, sim? Ó, Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29, ó. O homem paciente é grande em entendimento, mas o precipitado demonstra loucura. Ó, o cara que é paciente, né, perseverante, paciente. Olha que o escritor de Provérbios, Salomão, que foi um grande sábio lá, ele diz que o homem que é paciente, ele é grande em entendimento. Ó, é grande em entendimento. Mas o precipitado demonstra loucura. Olha que coisa. Não é brincadeira não, hein? Muito sério, né? Aí, quando a gente fica assim muito preocupado com o negócio, ó, muito preocupado com a coisa, muito preocupado, essa preocupação, ela sufoca a gente, perturba a gente. Aquela passagem de quando Jesus falou do semeador, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram, outra parte caiu no meio de espinhos, outra parte caiu, uma parte caiu na beira do caminho, outra caiu em pedras, outra caiu no meio de espinhos, outra caiu em boa terra. A que caiu na beira do caminho, as aves do céu comeram, que é o inimigo que vem e tira a palavra. A que caiu no meio de pedras, não teve raiz, então não cresceu, não teve como. A que caiu no meio de espinhos, olha bem, a semente que caiu no meio de espinhos, elas cresceram, mas os espinhos cresceram junto. Então, olha bem em Lucas 8, o que acontece com aquelas que caíram no meio de espinhos. Lucas capítulo 8. Esperar você achar Lucas capítulo 8. Lucas 8, está na mão, sim ou não? Olha bem, a semente que caiu no meio dos espinhos, elas crescem, elas vão crescer. Olha, Lucas 8, 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e com o passar dos dias são sufocados com preocupações, riquezas e prazeres da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Então eu quero terminar aqui falando para você que as preocupações que não deixam a gente esperar com paciência, que não deixam a gente esperar o tempo de Deus, as coisas de Deus, nas horas que deve acontecer, do jeito que deve acontecer, as preocupações da gente, as precipitações por conta das preocupações. Está preocupado e se precipita. Então as preocupações, as precipitações, elas sufocam a gente, elas perturbam a gente, elas não deixam as coisas de Deus fluir na nossa vida. Essas coisas que ficam sufocando, preocupação demais, e às vezes a gente precipita e faz loucura. Às vezes a gente precipita e faz loucura, como Abrão fez no caso lá, apesar de ter esperado 10 anos com Agar e o filho Ismael. Já é uma glória esperar 10 anos, mas o Ismael deu trabalho para ele. Não é brincadeira esperar, é difícil esperar mesmo. Mas Davi disse, esperei com paciência pelo Senhor. Davi disse, esperei com paciência pelo Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo. Firmou os meus pés na rocha. Colocou um cântico novo na minha boca. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar em pé, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Você que está conosco aqui nessa noite, se você quiser que a igreja ore pela tua vida, você que ouviu essa palavra, pastor, eu quero que a igreja ore por mim, ora por mim, quiser vir na frente aqui, vem, eu vou estar orando por você.
A gente vai terminar o culto agora. Você quer receber uma oração aí de libertação, de cura, alguma situação que está pegando aí, não sei, alguma confusão, vem aqui, nós vamos estar orando por você e vamos estar terminando o culto. Fique à vontade, se você quiser que a igreja ore. Esta é a hora da oração. A gente vai orar e vamos encerrar. Se você quiser entregar a vida para Cristo, ainda não entregou a vida para Jesus, quiser entregar também, vem entregar sua vida para Cristo. Se você quiser reconciliar com o Senhor, vem também, vamos estar aí orando pela tua vida. Se você ouviu essa palavra, gostaria que a igreja orasse por você, vem, vamos estar orando pela tua vida. Vamos estar orando por você. Deus do impossível. O que é que você gosta? Deus do impossível. Deus grande, Senhor, poder. Quando tudo diz não na sua vida, o Senhor diz sim. Porque Ele é o Deus impossível que opera na sua vida, na minha vida. Aleluia. Não desista, porque o Senhor que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
ser o Deus do impossível, que sara as suas feridas, o Deus do impossível, que cuida da sua casa, da sua família, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Ótima noite para a igreja, ótima semana. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. O Espírito Santo nos guie, nos ensine em tudo. Que a boa mão do Senhor permaneça com todos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.